Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem aí? O áudio, o vídeo, tá tudo É tranquilo? isso, tá conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo. Escuro, né? Aqui tá um pouco escuro para você? É o meu. O meu tá escuro? Ah, eu aqui aí tem um monte de parafernália. A gente bota aquele negócio para ficar fazer a iluminação e fica refletindo nos olhos. É ruim que só, né? Não, tô falando a minha imagem, se tá muito escuro, Ah, tá tudo tranquilo. não, tá tranquilo, tá tranquilo. Bem, minha amiga, boa noite para você, tá? É, é uma É uma grata satisfação. Eu não sei se você lembra, não está no nosso script, mas a gente tem sempre que falar isso. Eu não sei se era com você, mas lá atrás, bem lá atrás, uma vez a gente num grupo de transplantados, né? Eu acho que eu estava recém-transplantado. E eu disse assim: vamos fazer uma live. Tu não te lembra? Era contigo, Lembro? né? Sim. Então ali já era. Eu já tinha essa vontade grande de agradecer de alguma forma. A gente sempre tem isso, né? Então, Aham. e você foi a primeira pessoa que eu conversei. A gente conversou no privado e tudo, e a Que ideia, né? legal, que legal. Mas assim, os projetos começam assim, né? Uma conversa aqui, outra ali, e vai tomando forma, né? Exato. Então, de uma certa forma, Glácio, você foi uma pessoa que sempre me. No primeiro momento você disse, não, Jefferson, vai, é isso aí mesmo, me incentivou, né? Aham. Que legal, É. que bom. E é muito bom, e assim, para mim também, sabe, Jeff, é muito gratificante, assim, estar aqui participando junto com você, porque você está com um projeto muito bonito, que é esse projeto de divulgar a cultura doadora, né, de falar do transplante para as pessoas. E essa série que você está fazendo, uma série de lives, né, para Uhum. divulgar, eu tô achando muito bonito porque assim, nada melhor para você divulgar o transplante do que falar a história de pessoas reais. Né? Então são pessoas que estão aí, que estão vivendo, que têm suas famílias, né? Que têm suas dores, suas esperanças, e você está mostrando isso para as pessoas. Então, assim, é muito bacana, você foi muito feliz, né, nessa escolha, nesse projeto, e que bom que está dando certo. É, eu queria, antes de nós iniciarmos, eu queria agradecer a todos, agradecer a todos os que estão aqui na live, tá? Queria que vocês mandassem aí o aviãozinho para os grupos, os colegas de vocês, porque a sabedoria que a Glácia vai trazer para a gente hoje é uma coisa, assim, é imperdível, né? Então, só quem assim, conhece mais de perto a Glácia sabe, assim, dessa bondade dela, dessa sabedoria que ela traz, né? Além de ser uma mulher, uma mãe, né? Uma esposa exemplar. É, Glácia, eu queria, antes de começar, pedir licença a você para mencionar aqui que na terça-feira passada a gente fez uma live de um projeto da Adriana Teles. É um projeto da Adriana, um movimento, uma ideia que surgiu na Semana da Mulher, que ela levou para 41 transplantadas, né, o nome do projeto Cicatriz, em que essas mulheres elas mandavam fotos, né, das E eu suas cicatrizes. acompanhei. Você acompanhou, né? E a gente fez uma Aham. live muito emocionante, né? E tava a Gisele, eu acho que inclusive a Gisele está aqui, tá, outras mulheres transplantadas, e dizer que essa websérie nasceu com esse propósito mesmo, tá? É por isso que o nome dessa página, desse perfil que eu criei, é um perfil de visibilidade das pessoas transplantadas, né? Porque nós precisamos, nos invisibilizam o tempo inteiro as nossas dores, né? Tantas coisas que a gente vai conversar. Então, assim, toda live que eu começo, sabe? Eu começo sempre lendo o pensamento. Eu quero hoje fazer só uma breve narrativa, se você me permite, sabe, Glass?
é uma história simples, mas que tem uma profundidade, né? As coisas que são simples têm muita profundidade. Então, assim, é o colar de diamante. Eu acho que vocês já devem ter visto essa história, essa narrativa, né? Que um rei tinha uma filha, tinha dado à sua filha um colar de diamantes, né? Mas esse colar, ele foi roubado. E as pessoas do reino procuraram por toda parte, não achavam. Disseram que um pássaro pegou o colar e levou para uma distância muito, muito grande. E porque ficou fascinado pelo brilho. E então o rei, desesperado, ofertou grana, dinheiro para as pessoas, né? E aí foram procurar até que um rapaz caminhava próximo a um lago e ele viu uma coisa brilhando e ele disse, meu Deus do céu, o lago era sujo, mal cheiroso, e ele foi lá tentar pegar o colar. Não conseguiu pegar o colar. E ele pegou com a mão dele, não conseguiu, depois ele entrou e enfiou a mão novamente lá no lago, sujo, mal cheiroso, não conseguiu mais uma vez pegar o colar de diamante. Depois ele ficou atônico, né, e ficou desesperado, e ele resolveu entrar no lago, naquele lago sujo, mal cheiroso, e afundou o braço inteiro, entrou com o corpo e não conseguiu pegar o colar. Então ele parou, sentou-se, ficou pensando o que ele faria, e de repente passou um senhor próximo e perguntou para ele por que ele estava daquele jeito. E ele, com medo, né, de perder o colar de diamante, a grana do rei, ele deixou, não falou nada. Mas aí o velho falou assim, com muita sabedoria, falou, bem, eu não vou falar nada para ninguém, você pode me contar pelo menos o problema? Aí ele pegou e resolveu contar, né? Aí o rapaz, ao contar para o velho disse assim para ele, olhe para cima, olhe para cima. Aí o rapaz pegou, olhou e viu o colar em cima, não no lago. Isso só prova que a felicidade material, Glace, ela é um mero reflexo da felicidade verdadeira, né? Que é a felicidade do mundo espiritual, que nós devemos olhar sempre em direção a Deus, para cima, que é a fonte do que a gente chama de felicidade real, né? Que é a felicidade a felicidade plena, é a felicidade quando a gente encontra e tem essa certeza espiritual. Então, eu queria começar a minha live com essa historinha, desculpe aí se ela foi muito longa, né? E eu gostaria de iniciar a live, Glace, perguntando para você por que que você escolheu aquele trecho, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que você escolheu isso? Esse pensamento? Trecho, né, Jefferson, assim, é um trecho que eu acho muito bonito e que ele mexe muito comigo, ele me toca muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Essa questão de que nós precisamos, sim, conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas, mas quando a gente está ali com uma alma humana, né, eu me reporto muito à questão do transplante, né, que é o tema aqui hoje, a gente precisa ser outra alma humana tocando ali, né, aquela pessoa. Isso me toca, Jefferson, porque assim, acho que o que eu vou falar aqui, muitas pessoas vão se identificar. Durante toda a minha trajetória, né, desde quando eu entrei na fila de transplante até hoje, eu tive, assim, uma grata oportunidade, sabe, primeiro, de ser atendida pelo SUS. Eu acho que isso é importante dizer, né? Todo o meu tratamento de saúde eu fiz pelo SUS. Os tratamentos, as medicações, então eu tive essa oportunidade de ser atendida, né, por esse nosso plano de saúde maravilhoso, que nós devemos lutar por ele. E fui atendida por pessoas muito humanas, por pessoas muito próximas, por pessoas muito empáticas. E isso fez toda a diferença, Jefferson, na minha vida. Porque eu entrei na fila de transplante, eu era criança, né? Eu tinha 10 anos de idade quando eu entrei na fila de transplante.
E desde 10 anos de idade, então boa parte da minha infância, boa parte da minha infância, toda a minha adolescência, né, e a minha vida adulta, eu estive ali próximo a uma equipe de saúde, né? E é uma proximidade que aí os transplantados vão entender, né? É uma proximidade muito maior do que o que as pessoas vivem comumente, né? Então, não é uma questão de, eu tô doente, eu vou no médico, eu faço um exame, eu faço uma cirurgia e pronto, né? Resolvi, tchau. Não, é um relacionamento muito íntimo que a gente tem com as equipes de saúde. Então, decisões, assim, muito cotidianas que as pessoas tomam, por exemplo, será que eu posso comer tal coisa ou não? Será que eu posso beber tal coisa ou não? Será que eu posso viajar para fora do país? Então, todas essas decisões eu tomei junto com uma equipe de saúde. Né? Será que eu posso engravidar? Quando que eu posso engravidar? Então, todas as decisões que a gente toma, né, a gente que é transplantado, quem está na fila do transplante, toma em parceria com uma equipe de saúde. Então, essa equipe ela tem uma importância que vai muito além da própria cirurgia. Ela vai muito além do que a pessoa prescrever um remédio ou a pessoa, né, fazer um procedimento cirúrgico. Ela começa a afetar a nossa vida diretamente. E graças a Deus, né, como eu falei, desde a minha infância, eu tive equipes muito empáticas, que perceberam que a importância delas na minha vida e na vida da minha família, né, era muito além do que a própria cirurgia. E isso me ajudou muito, porque as pessoas que estão na fila do transplante ou passam por um transplante, muitas vezes ficam em situação de vulnerabilidade emocional, né? Tem emoções muito fortes. Então, isso me ajudou muito a minha família e me moldou quem eu sou hoje. Então, hoje, enquanto profissional de saúde, eu também tenho essa visão. E eu vou até falar aqui uma coisa que eu falo muito para os pacientes, que eu acho que resume muito esse pensamento. Às vezes o paciente chega para mim e eu falo assim, olha, esse problema que você tem é um pedacinho de você, mas não é você inteiro. Porque você tem esse problema de saúde X, mas você é muito além disso. Você é uma mãe, uma esposa, uma filha, você torce para tal time de futebol, você gosta de comer tal coisa. E eu, enquanto profissional de saúde, quando eu te atendo, né, eu olho não só para o seu problema de saúde, mas para você como um todo. Então, eu também quero saber o time que você torce, o que você gosta de comer, como é que tá a sua mãe. Então, assim, isso é você tocar outra alma humana, é essa proximidade, né? E as equipes hoje, que eu vejo, as equipes de transplante no país inteiro, pelo menos as que eu tenho contato, né, pelos grupos e tal, a gente percebe que são pessoas muito empáticas, muito humanas. Isso que você está falando, sabe, Glácia? A gente, o tempo inteiro a gente vê reclamações. Tu tocou numa coisa que é muito importante, que é o SUS. E a gente vê o tempo todo que as pessoas mais falam é sobre o SUS, que reclamam do SUS, com o SUS. Imaginem vocês, nós, se não fôssemos o SUS para o transplante, para a vacina, na pandemia, nada disso poderia. A tragédia, o caos seria muito maior se não houvesse o SUS. Então, defendê-lo eu acho que é um dever moral de toda pessoa, de todo brasileiro, e nós que somos transplantados, principalmente, né? Sim. E você fala uma coisa importante, Jefferson, porque quando eu falo do SUS, de forma alguma eu estou romantizando o SUS, né? Nós sabemos que no SUS tem problemas sérios, né? Tem problemas estruturais, tem problemas de falta de uma série de coisas, mas ele é muito mais do que isso. O SUS é muito mais do que a falta, né? O SUS, ele é a presença. Ele é a presença por quê? Porque ele está em todos os lugares, ele está aí para todas as pessoas, né? E eu queria fazer um destaque também, Jefferson, para os profissionais de saúde, né? Que a gente está falando muito aí dos guerreiros da saúde, né? Que hoje, quem são os verdadeiros heróis? Porque em toda situação, Jefferson, de falta, né, de problemas. Então, a gente tem ali uma equipe de saúde que se dedica, às vezes, né, para além do que é normal, para atender aquelas pessoas. Então, você tem muita razão quando a gente fala que a gente tem sim que defender, sabe, os problemas que existem hoje no SUS.
eles são maiores, né, do que os funcionários, do que as equipes, então é uma questão estrutural e precisa realmente de toda a população para que a gente consiga ter um SUS cada vez mais forte, sabe, e cada vez mais robusto para atender a população. É verdade. E tem uma questão que é fundamental nessa trajetória, né? É que eu nem te apresentei, eu queria até pedir desculpa, mas assim, eu já te adianto que, né, você dispensa apresentações, mas é importante ressaltar que a Glácia, ela é transplantada de fígado, é psicóloga, mestre, né, e especialista, tem uma atuação maravilhosa em Brasília, e assim, a partir disso, você tem E sou servidora do SUS. servidora do SUS, né? E aí eu tenho uma ligação muito forte com Brasília. Eu já morei aí um tempo na casa dos meus tios, né? Então, assim, diante de toda essa sua trajetória, né? Que experiências e vivências, né, Glace? O que o transplante te proporcionou, né? Ao longo 24 ou 23 anos de transplante de 24, vou fazer fígado? 24 agora em abril. 24 em abril. E aí? Sim. E aí? Nossa, essa pergunta ela é bem profunda, né, Jefferson? Assim, falar das vivências e das experiências. Porque eu penso que todo mundo que está vivenciando de alguma forma o transplante, seja na fila, né, ou seja o pós-transplante, passa por experiências muito significativas, né? Uma das coisas que eu penso que eu vou colocar a gente, porque assim, eu penso que quando eu falo, muita gente se identifica com o que eu estou falando, né? Uma das coisas que a gente passa a, a dar um sentido muito diferente é a própria vida, né, gente? A gente passa a valorizar a vida de uma forma assim muito especial. Porque ou a gente viveu aquele limiar entre a vida e a morte, né? Então, assim, porque, no geral, as pessoas que não têm um problema de saúde, elas não pensam a todo momento na finitude da vida, né? Isso não é uma coisa que está a todo momento as pessoas pensando e questionando sobre isso. Já quem está numa fila de transplante, questiona muito isso, né? Você está ali vivendo, essa é a sua realidade muito próxima. E a questão do tempo, né? A questão da finitude, a questão de será que vai dar tempo? Será que eu vou ser contemplada com um órgão? Será que eu vou conseguir fazer o transplante? Será que eu vou sobreviver? Né? Então você passa a dar um valor à vida, um valor muito grande. Eu acho que essa é uma das principais coisas. E esse valor da vida, ele passa muito também, Jefferson, por a gente não só viver a nossa experiência, né, ali de dor, a nossa experiência de angústia, né, a espera da fila e depois a vitória, mas por a gente viver também a experiência das outras pessoas. Isso eu penso que todo mundo que tem um problema crônico de saúde se vê transformado de alguma forma, porque você convive muito perto, né, muito próximo de pessoas, né, das mais diversas, com histórias muito bonitas. Eu costumo falar que cada vez que eu vou, né, num ambulatório de transplante, eu ali conheço um monte de heróis e de heroínas, muitos heróis e heroínas. Pessoas que todos os dias estão lutando, estão superando, estão tendo fé na vida, né? Então, pessoas assim, que estão se superando a cada dia. E isso mexe com a gente, sabe? Você conviver tão de perto com essas histórias, né? Você conviver tão de perto com essa luta e com essa superação, isso vai te transformando. E você aprende a dar valor à vida. E junto com esse valor à vida, Jefferson, vem a questão. Vocês estão ouvindo? Interrompeu aqui para mim o teu. Te cortou aí, né? Não sei se você conseguiu me ouvir um pouquinho. Não, pode continuar. Cortou para mim, né? Tá. Eu não estava te vendo, eu estava falando que a gente começa a não acreditar, Jefferson, no impossível, sabe? Quando se trata de ser humano, quando se trata de vida, de saúde, né? Porque a gente sabe que o milagre, ele é presente e ele é constante, ele acontece a cada dia.
Então, acho que esse seria uma das principais aprendizados que eu tive, as histórias, né, das pessoas que a gente convive de perto, a questão do valor à vida e não acreditar que é impossível. Então, não é impossível, nenhuma história é impossível. Então, a gente não acredita que você tem só 5% de chance de vida. Quem já não ouviu isso? Quem está na fila de transplante que nunca ouviu isso? Ah, você tem só tantos por cento de chance. Ah, você não passa de tal, né, de tal dia, de tal época, se você não fizer a cirurgia logo. E a gente não acredita, porque a gente sabe que existem forças muito maiores do que essas estatísticas. E a gente vê essa força se concretizando na vida de todo mundo. Então, acho que essa é um dos maiores aprendizados que eu tenho trazido comigo. Glaucia, essa questão do aprendizagem, dessas experiências de pessoas nos hospitais, eu tive assim, uma grande alegria, uma gratidão muito grande. Se eu não tivesse feito isso, eu não sei nem o que teria acontecido, né? Eu fui na minha consulta de 1 ano lá em Fortaleza e eu fiz questão de revisitar todos os profissionais da saúde, todos. Inclusive conheci a pessoa que eu nunca conheci, que é uma líder de transplante, lá, líder da equipe de transplante, né? Que é a doutora Ivelisse Brasil. E teve um momento que eu cheguei lá no Hospital Geral de Fortaleza e eu fui pedir para que me levassem até, eu levei lá uns mimos para o pessoal da enfermagem, tudo, e pediram para fui levar um mimo para a doutora Camila, que é uma das médicas, né? Mas eu tive a grata sorte, Deus me abençoou, que estava acontecendo uma reunião e estavam toda a equipe lá. E quando eu entrei, antes de entrar na sala da doutora Ivelisse, e tinha uma técnica de enfermagem que acompanha os transplantes, e ela eu perguntei para ela, como foi a questão da pandemia aqui? Ela olhou para mim e disse assim, eu perdi a minha mãe, e eu estou aqui porque eu amo a minha profissão. Eu estou aqui, mas estou em tratamento de psicológico, porque me afetou muito. Então, quando você falou isso, eu me recordei, né, disso tudo. Eu não sei se está cortando para vocês aí. Cortou? Você me viu? Cortou? Cortou? Tá? Classe? Cortou? Você cortou? Eu Fiquei não estava escuro? te vendo. Eu não estava te vendo. Agora eu estou te vendo. Ela está dizendo que está cortando a glace. Ah, Tá tá cortando. cortando eu. Porque tu fica rodando aqui no meu. Mas tá tranquilo, vamos lá. Isso Tá, acontece mesmo. Isso é normal. tá bom. Avisem aí. Sempre que tiver algum problema, avisem, tá? Então, eu relatei aqui uma situação que eu vivenciei, né? Então, Glass, nesse contexto do transplante, eu estou participando de um curso do Instituto Gabriel. É uma formação que está tendo o nome lá do programa, é Embaixadores da Chama. Então, tem várias pessoas em lista, transplantados, e está sendo muito legal. Eu queria, inclusive, agradecer, parabenizar o Instituto Gabriel pela formação nos Embaixadores da Chama. E Uhum. teve uma missão, toda semana nós temos uma missão, sabe, Glass? E a missão dessa semana que passou era nós fazermos uma publicação, indicamos uma posição hipotética em lista de transplante de órgãos. Você sabe que Uhum. a PTO lançou a Revista Brasileira de Transplante com todos os dados sobre transplante e doação de órgão aí nos últimos 10 anos e durante a pandemia, né? E Uhum. na leitura dos dados, ele traz para a gente que eu fiz até uma anotação no meu post. Nós tivemos 2.964 pacientes adultos que ingressaram em lista
e 276 crianças ingressaram na lista de transplante de fígado, né? E no recorte por região, Centro-Oeste 110, Nordeste 305, Norte 4, ó, lá no Norte 4, Sudeste 1.174 pessoas ingressaram em lista e no Sul 457. Então, assim, diante de toda essa situação, Glaucio, no nosso roteiro a gente colocou que estou pedindo para você falar quais são os desafios de atuar como profissional da saúde sendo uma mulher transplantada. Mulher e transplantada. Se travar, você me avisa, tá, Jefferson? Quando você pediu para eu falar sobre isso, sabe, Jefferson? Eu fiquei pensando muito, né, sobre os desafios dos profissionais transplantados para entrar no mercado de trabalho. E eu fiquei pensando que é importante a gente falar, Jefferson, muito antes disso. É importante a gente falar da escolarização. Porque, às vezes, igual eu que entrei na fila, né, criança, eu tinha 10 anos de idade, então a gente começa a ter um problema, digamos assim, lá na escola. Então, por exemplo, quando eu entrei na fila, né, eu tive uma série de problemas na escola, porque naquela época não existia pedagogia hospitalar, não existiam as classes hospitalares, né? Então, as crianças que tinham muito tempo de hospitalização, elas começavam a ter evasão escolar, né? Começaram a ter a defasagem de série e tal. E assim, isso não aconteceu comigo, porque eu tive na escola professores que, apesar de não ter, né, toda essa preparação que hoje se tem de inclusão, de pedagogia hospitalar, eles tiveram uma sensibilidade muito grande de perceber que a escola era importante para mim. Naquela época, Jefferson, eu fui orientada a sair da escola, inclusive, porque eu estava bem debilitada. Então, não tinha condições de eu frequentar, né? Eu estava muito fraca, eu corria o risco de eu pegar alguma infecção na escola, né? E quem está na fila de transplante não pode pegar infecção nenhuma. E aí os médicos pediram para os meus pais me tirar da escola. Só que o que aconteceu? Eu pedi para minha mãe não sair, porque era o único contato que eu tinha com uma infância normal, com uma adolescência normal, era a escola, né? Porque já não pode brincar, já não pode comer, já não pode fazer um monte de coisa. Então, se me tirasse da escola, ele senti muito. Então, os meus pais e a equipe médica topou que eu ficasse matriculada, mas não significava que eu ia frequentar, né? Então, eu frequentava quando dava, eu frequentava quando estava bem. Então, acho que isso já é um ponto importante, porque a pessoa que está na fila de transplante, ela já passa por todas essas dificuldades na escola, mas lá na frente, essa escolarização vai fazer falta. Então, se a pessoa para de estudar, né, devido a milhares de dificuldades que nós temos, né, então precisa realmente que a escola, né, a equipe de educação tenha um aparato muito bom para dar o suporte para essa pessoa, porque senão lá na frente ela vai ter muitas dificuldades na hora de se inserir no mercado de trabalho. E por que eu estou falando isso, Jefferson? Porque muitas pessoas que entraram na fila de transplante, crianças como eu, né, na mesma época, tiveram que sair da escola também, não tiveram uma boa escolarização e depois elas tiveram problema para se inserir no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que eu falo é essa questão mesmo da escolarização. E depois a gente vai para o mercado de trabalho, já são outros desafios, né? É como se a gente tivesse, assim, que são muitas barreiras para nós ultrapassarmos. Uma das maiores dificuldades, né? Todo mundo está aí na fila, ou que é transplantado vai concordar comigo, é a questão de se ausentar do trabalho para fazer o tratamento de saúde, né? Quem é transplantado precisa fazer exame, precisa ir no médico, né? E não é uma vez, um check-up anualmente, né? Como todas as pessoas. Isso é constantemente, a gente precisa sempre estar no médico. Tem equipes de transplante que, se a pessoa estiver muito bem, dão no máximo 4 meses de intervalo. Algumas equipes dão 6 meses, outras dão 4, mas o fato é, você sempre vai ter que estar no médico, sempre vai ter que estar fazendo exame, sempre vai ter que estar tomando medicação. E muitas empresas, né, a gente está falando de um mercado de trabalho extremamente competitivo, né? Às vezes nada acolhedor. Então, a gente vai ter que, com todas essas dificuldades, como é que a gente entra no mercado de trabalho? Então, acaba que o que a gente vê
é assim, ou indivíduos, né, transplantados que estão à margem mesmo do mercado, e aí a gente fala de um problema de escolarização, às vezes que começou lá atrás, com crianças que entraram na fila de transplante, né, ou a gente vê, assim, transplantados tendo que se desdobrar para provar, até colocou aqui, ó, a Rita, temos que provar que somos capazes. E isso, né? Inclusive, eu quero até citar aqui, Rita, né, o seu exemplo. Outro dia eu encontrei com a Rita, a gente foi fazer o exame, ela falou assim, era 6 horas da manhã. Ela falou, não, eu preciso rapidinho fazer o meu exame. Ela marca o exame na folga dela, ela vai 6 horas da manhã. Então, assim, ela deixa para fazer um monte de coisa quando ela está de folga, quando ela está de férias, para ela não apresentar atestado. Porque é como se o transplantado não pudesse apresentar atestado, né? Então todo mundo pode, mas o transplantado se apresenta, ai, tá vendo? Tá começando a dar problema. Então tem que se redobrar, né? Então ele tem que se redobrar para mostrar que ele consegue sim trabalhar, ser produtivo, né? E o que eu tenho a dizer, sabe, Jefferson, para as equipes que vão receber um transplantado? Vocês vão receber uma pessoa que precisa se ausentar de tempos em tempos para fazer exame? Sim. Isso é uma realidade. Eu me ausento de tempos em tempos, né? Você, enfim, todo mundo que é transplantado para cuidar da saúde. Mas vocês vão receber uma pessoa que tem uma visão de mundo, né? Como a gente falou, que tem uma visão da vida, um valor à vida muito diferenciado daquelas pessoas que estão ali. Porque são pessoas que viveram cara a cara com a morte mesmo. São pessoas que viveram cara a cara com a corrida contra o tempo. Né? Porque quando você está na fila do transplante, é isso, é uma corrida contra o tempo. Muitas pessoas não vão conseguir um órgão em tempo hábil para fazer um transplante para ficar bem. Então, você começa a ter uma outra visão da vida, um outro valor das pessoas, um outro valor do seu papel social no mundo. Outro dia eu até ouvi aqui na sua live, em alguma das lives que você fez, alguém falou assim, é como se o meu doador, a família dele, Deus, estivesse falando assim, opa, o que você está fazendo com o tempo que eu te dei extra, né? Então a gente tem uma sensação muito grande de responsabilidade social. Então isso é um ganho de inclusão mesmo, sabe? De você ter um transplantado na sua equipe. Então, sim, a gente tem muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas, como eu falei, que não começam no mercado de trabalho, que começam lá atrás na escolarização, mas que aquela empresa e aquela equipe que topar, né, aceitar um transplantado e trabalhar com ele, vai ter um ganho de sensibilidade, de amor, né, de visão de mundo muito grande. Não sei como é que você vê isso, Jefferson. Olha, Glácia, eu vejo, às vezes a gente fica pensando assim, às vezes o transplantado, às vezes ele fica se culpabilizando. Meu Deus, eu tenho que ir, eu tenho que ir para fazer o exame, mas eu vou encontrar esse espacinho aí para ninguém ficar falando que eu sou transplantado, que eu só está querendo utilizar aquele momento para ir para se ausentar, é para furar alguma coisa. Então não é nada disso. E assim, a BTX, até o Edson já falou, que é o presidente da BTX, já falou em outras lives, outras oportunidades, que entre os associados membros da associação, a grande maioria são transplantados com baixíssima escolaridade, grande parte deles desempregados, né? Assim, todo mundo fala reinserção. Não, vamos reinserir no mercado. E a gente está numa pandemia, taxa de desemprego exorbitantes. Tudo isso potencializa ainda mais os desafios que os transplantados vão enfrentar. E eu acho assim, sabe, Glass? Você é uma profissional, uma psicóloga respeitada. Nós temos transplantados e transplantadas que têm experiências que podem compartilhar com outros transplantados. E aí eu quero pedir licença para falar de uma ação voluntária que o Cornelis, que é de São Paulo, ele é lá do Grupo do Semestre, ele está fazendo agora dia 26 e 27. É a reinserção do transplantado no mercado de trabalho. Ele vai fazer uma live aí, se vocês quiserem, o contato do Cornelis, mandam um aviso aí no direct. E são ações assim que eu acho que as associações têm que voltar os olhos para fazer parcerias, né? Para cursos, para especializar mais pessoas transplantadas que estão fora do mercado de trabalho, né? Estão ali à margem.
E estabelecer relações de parcerias com as secretarias estaduais, através da Secretaria de Saúde, para ver esses transplantados, para que a escolaridade dele, para que eles possam cursar uma educação de jovens em adultos, para que eles possam ter esse auxílio, né? Pegar na mão deles. Então, eu acho que essas ações são importantes, sabe, Glaucio? De serem executadas. São importantíssimas. E lembrando, Jefferson, assim, que o trabalho, ele significa qualidade de vida, né? Porque o transplantado, ele faz o transplante para viver, né? Ele faz para executar seu papel social no mundo, para sentir que ele está conseguindo ter sua contribuição. Então, o trabalho tem um papel fundamental nesse processo. Porque é você realmente sentir que você está conseguindo dar sua contribuição social. Mas, para isso, é muito importante algumas adaptações, né? Assim como na escola é importante adaptação para acompanhar aquele indivíduo que passa muito tempo, né, hospitalizado, muito tempo em casa sem poder ir para a escola, no trabalho também. Por exemplo, o transplantado, ele não tem nenhum problema de capacidade para desenvolver nenhuma atividade, nenhuma tarefa, né? Plenas faculdades mentais e tudo mais. Mas ele tem o problema, por exemplo, da imunidade, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, a gente também precisa fazer uma psicoeducação, uma orientação nessas empresas do que é ter baixa imunidade. Não significa que eu não vou conseguir trabalhar. Significa que eu preciso ter um cuidado, às vezes um pouco especial, né, que as outras pessoas não vão ter. E isso na pandemia se exacerbou muito, né? Quantos transplantados a gente viu com problemas assim de pânico, de transtorno de ansiedade, né? Como é que eu vou fazer? E as outras pessoas sem entender, né? Opa, mas peraí, por que você está tão apavorado? Que pânico é esse? Né? E aí, quando a gente vai ver o histórico da imunidade, dos imunossupressores, a gente entende. Então, essas peculiaridades, elas precisam que a empresa tenha uma adaptação mesmo, tem um olhar diferenciado. Porque é uma pessoa capaz, com uma visão de mundo extraordinária, com certeza, porque isso conta muito, né, Jefferson? Hoje, se você for ver a grande maioria das pesquisas, por exemplo, das demissões, as pessoas não são demitidas por questões de capacitação, mas sim por questões técnicas, e sim por questões comportamentais, de relacionamento e tal. Então, você colocar uma pessoa na sua equipe, né, que tem essa visão de mundo, essa sensibilidade, é um ganho muito grande. Mas a empresa vai precisar ter também esse olhar mais sensível. A empresa, o governo, né, de promover políticas públicas de inclusão também desse indivíduo, porque sem essas políticas públicas, vai ser difícil o indivíduo sozinho conseguir tudo isso. Né? É muita coisa para a pessoa pensar, para a família dela pensar. Então, fazer um transplante é uma grande barreira que ele venceu. A questão da medicação, né, dos imunossupressores, outra grande barreira. E agora você entrar no mercado de trabalho, porque às vezes tem pessoas que ficaram anos afastados do mercado de trabalho, ficaram anos sem trabalhar, sem fazer um curso de capacitação, né, porque ele estava cuidando da vida dele, da saúde dele. E aí, de repente, você tem que entrar no mercado. Quando você fala isso, Glaucia, é um aspecto importante, porque assim, a gente sabe que a legislação que protege as pessoas transplantadas, ela ainda não existe. Então, daqui que a gente vá ter essa aprovação, é uma luta intensa. Enquanto isso não acontece, existem outras possibilidades de você chegar até o transplantado, levar aquela política pública para o transplantado, as que já existem, e criar novas. Uhum. E aí você tocou num assunto que é muito importante, que são as competências socioemocionais desse novo profissional para o século XXI, que ele tem que ser resiliente, ele tem que sair daquela zona, tem que ser proativo, que ele tem que ter empatia com o outro. E isso, a gente vivencia isso constantemente. Isso já faz parte, eu acho que... É nossa vida, né? É nossa vida isso, né? Então, você, como uma profissional da saúde, uma psicóloga, né? Eu me lembro que no ano passado você lançou uma proposta e você defende isso, e eu te defendo, e muitas pessoas que vivenciaram aquilo, né, que aconteceu no ano passado, elas te defendem, elas dizem assim, Jefferson, pelo amor de Deus, fala com a Glácia, isso daí tem que acontecer e tal. Então, o que foi, Glácia? Você propôs, né,
uma terapia comunitária, o acolhimento, o processo de escuta. E você fala dessa rede de afeto entre os transplantados, né? É assim, essa tua iniciativa na pandemia de realizar esse evento, fala um pouco disso para a gente, para as pessoas entenderem isso e elas participarem, né? A pandemia, Jefferson, mexeu com todo mundo, né? Com o mundo inteiro. Mas trazendo um pouco para a gente, para a nossa realidade, a pandemia mexeu com os transplantados de uma forma assim, muito especial, muito peculiar. Porque, como eu falei, são pessoas que já. Vamos primeiro pegar quem está na fila de transplantes, né? São pessoas que já estão extremamente vulneráveis, né? Com medo. É aquela questão do amanhã, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou ser contemplada? Será que vai acontecer? Então, assim, será que vai dar tempo? Eu acho que essa é a grande pergunta de quem está na fila. Será que vai dar tempo? Né? Será que vai dar tempo de eu transplantar? Será que vai dar tempo de eu salvar a minha vida? Então, as emoções já estão à flor da pele. A ansiedade, né? Alguns vezes sentimento né? De tristeza, de medo. Não só da pessoa, mas do familiar também. Então, vem a pandemia. E a pandemia potencializa isso de uma forma assim, muito grande. Né? Porque, nossa, nós já estamos nessa situação de vulnerabilidade. E agora, com essa pandemia? Como é que vai ser? Então, muitos transplantados que eu conheço, né, pessoas que estavam na fila de transplante, falaram do medo. Né? Agora, como é que vai ser? Não vai ter mais transplante, vai diminuir, o risco é maior. Então, as pessoas, assim, numa angústia muito grande e sem um espaço de fala. Né? Porque tem uma frase até do psiquiatra Dalberto que ele fala assim que quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando eu não tenho espaço de fala, quando eu guardo tudo para mim, quando eu não converso com ninguém, o meu corpo denuncia que não está legal. E ele denuncia com uma dor de cabeça, com enxaqueca, com uma pressão alta. Né? Agora, quando a boca fala, o corpo sara. Né? Então, quando a gente consegue ter esse lugar de acolhimento, de escuta, de rede, eu me sinto mais confortável, eu fico mais tranquilo, e eu sinto que eu não estou desamparada, não estou só. Então, isso é muito importante. E para quem já é transplantado, né, a angústia não foi menor, não, na pandemia, né? Que, nossa, eu sempre tive medo, né? Em situações de não pandemia, por causa da minha imunidade. Ah, eu não posso pegar nada, eu não posso ficar gripado, eu não posso ficar perto de gente doente. Então, assim, a gente tem aqueles cuidados assim, especiais, né? Que às vezes outras pessoas não têm. E com a pandemia, né? Muitos transplantados entraram em pânico, tiveram crises de ansiedade, desenvolveram transtornos de ansiedade, né? De eu não posso ir na rua, não posso caminhar, não posso chegar perto de ninguém. Então, isso potencializou muito o sofrimento também de quem já era transplantado. E aí, por isso que é importante, eu achei que é importante a gente fazer essa rede, sabe? A gente conversar um com os outros. Nós não estamos sozinhos. Né? Eu sempre falo muito isso. Por mais eu tô aqui, você tá em outro estado, mas a gente está junto. O nosso elo é forte. E o nosso elo transforma. Não só a gente, como quem está próximo de nós. Então, isso precisa se fortalecer, sabe, Jefferson? E isso só se fortalece no contato humano. Isso só se fortalece à medida que a gente abre espaço de fala e de escuta. E a roda de terapia comunitária, ela tem muito esse papel, né? Esse papel de acolhimento, esse papel de escutar o outro, esse papel de perceber que o problema ele surge entre a gente e a solução também surge entre a gente. A solução não é uma coisa que está lá longe, difícil, que é só o especialista que sabe. Não, ela está aqui entre eu e você. Porque à medida que eu te conto a minha angústia, você me conta a sua, né? Eu te conto, olha, Jefferson, eu passei por isso e eu resolvi desse jeito. A gente vai construindo, né, uma rede de afeto, a gente vai construindo um conhecimento que nos fortalece. Então, por isso que eu pensei, e assim, aquele dia foi muito emocionante, eu até chamei uma amiga para participar comigo, né, quero até agradecer ela novamente, a psicóloga Andréia da Mata. Ela é uma pessoa fantástica, e que bom que ela aceitou estar comigo, porque naquele dia eu me emocionei demais, né, aquele dia assim, eu não sei se vocês perceberam, mas teve hora que eu não conseguia nem falar, de tanto que eu me emocionei. Principalmente nós tínhamos mães de crianças na roda, né? E cada vez que uma mãe de uma criança fala, eu lembro da minha história e eu lembro da minha mãe, né? Eu lembro de quantas vezes a minha mãe chorou, de quantas vezes a minha mãe tentou esconder de mim o choro para eu não ver que ela estava sofrendo e não tinha rede, porque nós não tínhamos toda essa facilidade que a gente tem hoje,
né? De dizer, opa, peraí, você não tá sozinha não, e tem uma outra mãe aqui, outra mãe aqui, nós estamos juntas para lutar por isso. Então, por isso que, assim, aquele dia, isso mexeu muito comigo. E eu acho que isso não pode morrer não a partir daquele dia, daquele Setembro Verde. A gente já vem construindo isso, eu acho que o Setembro Verde foi só uma visibilidade a mais, né? Mas cada ação que um transplantado faz, né? Essa ação que você está fazendo, a que eu fiz da roda de terapia, a que a menina está fazendo, né? Adriano. Da Adriana está fazendo. Cada Ah, ação dessa nos fortalece. Cada ação dessa nos deixa psicologicamente mais saudáveis, mais fortes e mais resilientes. Então, temos sim que apoiar, sabe, essa luta e isso que os transplantados estão construindo. Porque não é para mim, não é para você, não é para a gente. São para todos os transplantados, os que existem hoje e os que vão vir, né, os que estão na fila de transplante aí. Glácia, eu vou te dizer uma coisa. Eu volto de Fortaleza, eu saio de Fortaleza no final de fevereiro do ano passado. Eu trisco os pés aqui na minha cidade, fria que só, e logo em seguida vem a pandemia. Eu simplesmente entrei dentro de uma rede, né? E lá fiquei um bom tempo. E aí, né, foi justamente na pandemia, era uma loucura. Eu ia dormir 3 horas, 4 horas da manhã, eu só ia no banheiro ali, só eu usava. Era aquela loucura. E assim, foi justamente na pandemia em que eu conheci por exemplo, eu conheci a Adriana, eu conheci o pessoal do Cimestre DX, que são o projeto da Liege, e os transplantados fazem atividades físicas. E aí foi a época que eu tive o Covid, assim, e foi a partir daí, conversando com outros transplantados, convivendo com outros transplantados, foi que surgiu a ideia aqui do Visibilidade, foi onde eu te conheci também, né? E assim, é a união. Se os transplantados perceberem isso, deixar. Porque assim, sabe, Glace? A realidade ele é muito, muito dura. A gente sabe que o egocentrismo, que o ego, não sei se os termos são esses, né? De uma pessoa que faz sucesso como transplantado e tal, é muito eu. Eu acho que o transplantado, quem tem projeto, quem faz essas coisas, tem que pensar no nós. Então, se a gente pensa no nós, não em nosso ego, né? Na A gente vai coletividade, né? na coletiva, nós vamos ser seres humanos a gente vai ter uma vida mais prazerosa, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Sim, eu tô lembrando, você tá falando aí, Jess, eu tô lembrando de um livro de um autor chamado Seligman. Ele escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica. Parece nome de livro de autoajuda, mas ele é um grande pesquisador, né, da Universidade de Yale, e ele fez uma pesquisa. Ele pesquisa sobre felicidade, né, psicologia positiva. E aí ele escreveu um texto, um livro acessível, até recomendo quem quiser, chama Felicidade Autêntica. Ele fez uma pesquisa para descobrir assim, o que é felicidade, o que é a verdadeira felicidade. E aí ele pesquisou várias coisas, ele pesquisou pessoas que tinham ganhado grandes prêmios em loteria, pessoas que tinham subido de cargo, enfim, diversas situações, em vários locais do mundo, né, em vários países e tal, porque ele queria descobrir o que é isso, que felicidade é essa. E aí ele descobriu, Jefferson, que todas essas outras coisas, quando você ganha um grande prêmio, quando você tem sucesso numa coisa, é uma felicidade momentânea, e rapidamente ela passa e você volta a ter o mesmo nível de felicidade de antes. A única coisa que faz você alterar esse nível de uma forma assim importante e longa no tempo é quando você faz ações voltadas para o outro. Olha que coisa interessante, né? Trabalhos voluntários, é quando você está num emprego assim que você sente que você está ajudando o outro. Então, quando você tira o olhar de você e você coloca o olhar para o outro, você acha que você está ajudando o outro, mas na verdade você não está. Você está aumentando a sua própria felicidade, porque essa é a única felicidade autêntica que tem. Então, assim, vai muito ao encontro do que você está falando, né? Então, assim, a gente precisa disso,
de tirar o olhar da gente e colocar o olhar na coletividade, no outro, né? Da gente construir junto. A gente olha o tempo todo. Eu outro dia, eu esqueço agora o trecho de um trecho do livro do Rubem Alves, que é mais ou menos isso, né? É o que a gente está vendo. A felicidade é aquilo que está em. O que a gente transmite para o outro é o que tem dentro da gente. Então, Uhum, eu acho que a gente tem que preencher as nossas lacunas, os nossos vazios, porque às vezes nós temos isso, né? E a gente tem que uhum. preencher com, com propósito, com algo que satisfaça a gente. E aí eu queria fazer um adendo. Algumas pessoas, teve uma colega que me perguntou, isso é uma pergunta comum, sabe, Glass? Fulano de tal é doutora? A gente não pode falar que ela é doutora porque ela não tem doutorado. E quando você fala isso, você dá uma resposta de que nenhum título, nenhum certificado é mais importante do que o que tem dentro do coração da gente. Então, isso é que é o mais importante. Quando a gente tem um coração bondoso, a gente tem um olhar compassivo com o outro, né? É Uhum, fenomenal. Então, sim. só está tendo um monte de homenagem aqui, falando da live, E né? é interessante você falar isso, né? A questão do tipo, porque a gente começou a live falando exatamente isso. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas a tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E é isso. Sabe, a gente toca o outro. Não estou dizendo que não é importante, tá? É importante o título, é importante o Sim, conhecimento, sim. é importante Sim. tudo isso precisa ter, né? E se, quanto mais tiver, ótimo, melhor. Mas aquilo que toca o outro não é um título. Aquilo que toca o outro é a minha capacidade de perceber o sofrimento do outro, de me colocar no lugar dele, né? E da gente trabalhar verdadeiramente juntos. Então eu não trabalho para ele, né? Eu não ajudo ele. Nós estamos juntos na caminhada, né? Não é para você, é com você. E faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque a gente está caminhando junto. E eu penso assim, e é isso que essa rede, né, de transplantados, de pessoas na fila de transplante, de familiares, está construindo. Né? É uma rede de solidariedade, de afeto. Porque quem vivencia essa questão do transplante, Jefferson, vivencia um sofrimento muito profundo. Né? Qualquer doença crônica, né, que leva a pessoa a uma fila de transplante é uma dor muito grande, um questionamento existencial muito grande, e isso acaba transformando a pessoa assim. Isso nos transforma. E se a gente está em grupo, né, a gente consegue fazer essa transformação de uma forma mais bonita, mais leve. Né? Então, por isso que é importante a gente estar assim em rede. Ó, a Rita aqui tá falando, ó, construir junto. É, Isso construir aí, junto, Rita. as pessoas aqui estão concordando, né? Ajudar o outro não te faz cair. É muito lindo, Glace. Então, o Cornelis, inclusive, entrou aqui, viu, gente? Então, o Cornelis é esse caboclo aí da Paraíba, aí, que ele é um nordestino raiz. Ele está em São Paulo, mas ele é. O cara é fera quando fala de trabalho, emprego. Então, ele vai ter um evento aqui muito bom esses dias, acho que é dia 26 e 27. Falem com ele, eu passo o telefone dele se vocês quiserem, né? Então, assim, falta união, então eu estou vendo aqui rapidinho as pessoas falando, fazer o ano todo, a Patrícia está dizendo, fazer o ano todo um setembro verde, né? Ótima palestra, muito bom, os dois debatendo o assunto. Aqui eu sou um mero espectador. Então, assim, quando eu falei sobre a questão do título, eu falei assim, não a pessoa que me falou foi nesse sentido, não teve nada a ver. É importante, você tem que ter um propósito pessoal, de realização pessoal, mas o principal, o significado maior não está nisso, como você falou, né? Então, assim, então, Glace, nós estamos chegando, infelizmente, ao final dessa live, para falar sobre, que a gente falou sobre várias coisas aqui. Daria um outro, segunda live, terceira live, assim, mas eu vou te fazer um desafio. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, é mãe, tem todos os teus afazeres,
Mas eu lanço um desafio. Leva para frente esse teu projeto, que é tão lindo. Tem um monte de gente que vai te apoiar, tá? Eu sou uma das Ótimo. pessoas que vou te apoiar. Eu Aham. acho que a Associação Brasileira dos Transplantados vai te apoiar. Conversar com o pessoal da BTX está aqui. E eu acho que você é uma preciosidade no mundo dos transplantados. Todos somos, mas você tem esse olhar, né? Você dá esse sentido de proteção para a gente, e isso é muito importante, né? E eu queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos pessoal que está aqui assistindo e para quem vai assistir, se você puder fazer isso. É, que bom, assim, eu vi esse incentivo à roda de conversa, né, para a gente se fortalecer. Eu com certeza vou fazer com que a gente consiga ter mais encontros como esse, tá, Jefferson? Porque realmente é muito importante. É, e para a gente encerrar, assim, nossa, a gente falou tanta coisa legal, né? Tanta coisa bonita. E eu vou encerrar com aquele pensamento que eu acho que todo mundo conhece, que a gente começou falando de tocar a alma humana, né? Eu acho que eu queria terminar falando sobre isso também. E aí eu trago aquele pensamento, né? Aquela música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Né? Então, assim, acho que essa é a essência da live de hoje. A gente precisa amar muito, cuidar um dos outros, fortalecer a nossa rede, né? Porque a gente não sabe. O amanhã a gente não sabe. Então vamos nos fortalecer hoje, vamos cuidar um dos outros hoje, né? E tenho certeza, pessoal, aquela pessoa, né, que está lá no grupo de WhatsApp do transplante, aquela família, são pessoas que também têm a história delas, a força delas e também estão precisando uns dos outros, né? A gente está cada um isolado na sua casa, mas as mesmas coisas que eu estou sentindo, vocês também estão sentindo aí, né? Quando o Jefferson falou do medo dele, do Covid, nossa, eu estava me vendo. Porque assim, a gente vive as mesmas coisas, né? Porque a gente tem uma história muito parecida em vários sentidos. Então, quanto mais a gente se fortalecer, quanto mais a gente trabalhar o amor mesmo, porque não tem outra palavra. Tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz pensando no outro, né? Não tem como dar errado. O caminho é dar certo, né, Jefferson? Não tem jeito de dar errado. Se é feito com amor, dá certo. É verdade. Então, Glácia, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer a todos, né? A Kel tá falando aqui que a Adriana, o amor é o milagre, e aí as pessoas também têm que ter essa ideia de que o amor não é permitir tudo, né? E você tem que ponderar, né? Também sobre algumas questões, né? Então, o amor é a base de tudo, sensacional, eita que maravilha. Então, o meu abraço para você, Glácy. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, você e sua família. Que você continue assim, essa pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza que você é para toda a eternidade. E te desejar saúde. E tenha certeza, logo depois da pandemia, um dos lugares que eu vou é em Brasília, porque eu vou visitar minha tia. Ela esteve E comigo vai vir em durante o casa. meu transplante. E vou te fazer uma visita, tá? Porque você é uma Ótimo. pessoa importante para todos nós. Obrigado. Bom, obrigada, Jefferson. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Obrigada, assim, do fundo do coração. Eu tô torcendo para todos nós, né? Todos nós vamos sair bem dessa situação toda. Isso tudo vai passar logo. E se cuidem, né? Todo mundo se cuida, se proteja, porque a gente tem essa peculiaridade, a gente precisa ter o nosso cuidadozinho especial. E obrigada mais uma vez, Jefferson. Foi ótimo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, um Tchau, abraço. Tchau, pessoal. tchau. Obrigada a todos vocês que participaram, que comentaram. Isso. Tchau. Tchau.